Sejam todos bem-vindos em mais um podcast da Brasiline. Hoje eu estou aqui com o excelentíssimo Sérgio. Valeu pelo Um gra- convite aí. Obrigado, Sérgio, um grande parceiro com o Flávio, Obrigado, né? Clério. Obrigado. Sérgio é head da Balminas, então ele está liderando lá o setor de TI desde 2019, né? Desde 2019. Assumindo aí grandes desafios. O Flávio é responsável pela parte de cibersegurança, CISO da companhia. Então, bate-papo hoje, pessoal. Vai ser bem interessante, bem descontraído, que a gente vai focar aí, falando um pouquinho dos desafios de uma companhia, que a Balminas aí é uma das maiores produtoras de componentes industriais, né? Para coagulantes para tratamento de água. Para tratamento de água. Isso. E aí a gente vai detalhar aí um pouquinho sobre qual que é o desafio do dia a dia em seu head, CISO, e lidar aí com uma grande companhia que tem unidades industriais no país inteiro, né? São mais de 20 São unidades, né? 21 unidades espalhadas pelo Brasil, de norte a sul. De norte a sul. E o desafio de também, a sede da companhia fica no interior, né? Nasceu há mais de 60 anos No aí. interior de Minas Gerais, em Cataguases. Cataguá. Como que é lidar com isso numa empresa aí em nível nacional e principalmente que os clientes de vocês estão ligados a serviços públicos, né? Sim, Que é toda sim. essa A parte. maioria dos nossos clientes são os municípios aí para tratamento da água da população. Bacana. Eu, primeiramente, agradecer a vocês por ter aceito o convite, né? Por estar participando aí do nosso podcast. E aí, apresenta um pouquinho, fala um pouquinho aí, ô Sérgio, como é que começou, quanto tempo de carreira, como é que está esse desafio, como é que foi mudar aí de uma capital e aí também para o interior. Aí, em seguida, aí, o Flávio também fala um pouquinho da sua trajetória. Bacana. Minha carreira é construída ao longo dos últimos 25 anos aí, sempre na área de tecnologia. Na verdade, comecei como eletrônica. Bacana. A eletrônica, e aí a faculdade eu ia para fazer uma mecatrônica, mas aí acabei no meio sendo desviado para a área de tecnologia. E aí eu já estou há 25 anos aí trabalhando com isso, passei por diversas consultorias de implementação de SAP, de Oracle, de TOTOS também. Fizemos um projeto grande de PeopleSoft no Itaú. Foi Rapaz, e Pipo não é uma solução tão Não é comum no tão Brasil. simples, né, cara? E ainda mais implementar no Itaú lá, 110 mil funcionários, foi um desafio bem grande. Cara. E aí eu acabei vindo em 2019 para Balminas, onde eu estou agora. Sou head de tecnologia e segurança da informação lá e responsável pela toda a integração de sistemas, comunicação, infraestrutura, segurança das 21 unidades espalhadas aí pelo Brasil todo. Bacana. Então, chegamos lá em 2019, tinha muita coisa para fazer. Estamos galgando, estamos fazendo ainda, né? Tem ainda um longo. Sempre vai Não ter? tem jeito, Sempre né? vai A ter? gente sempre, a hora que você termina um negócio, já tem outro vindo. Então, a gente está nessa continuidade para garantir o sucesso, né? Hoje, todo mundo quer operar 24 horas por Sem dia, dúvida. sem interrupções. Acho que esse é o ponto mais chave aí. E Se operar é fácil. Agora, sem interrupção, é o desafio. em 21 plantas pulverizadas é um desafio bem grande aí. E a criticidade também, né? Até porque vocês lidam com produtos químicos, eu imagino Exato. que deve ter uma criticidade, Tem muitas questões ambientais envolvidas, então muita tem. regulamentação no meio disso tudo. Exatamente. O nosso produto é produto que é especial, então ele, além de ser especial, ele é essencial para o dia a dia. Então a gente tem ali uma criticidade muito alta na saída do produto. A gente não pode, eu até brinco lá com o time, né? Caminhão parado para entregar ou qualquer processo para disponibilizar o caminhão para ser entregue, para tudo e vamos olhar aquilo lá. Bacana. Porque você não pode atrasar a entrega, principalmente porque a gente trabalha para o Brasil todo, entrega para o Brasil todo, e eu não tenho planta em todos os municípios. Sim. Então você às vezes tem uma viagem um pouco Tem mais que ter uma longa. logística bem Tem uma elaborada. logística. A própria Balminas a gente tem uma logística lá e a gente está automatizando muito essa parte de logística também para melhorar ali a produtividade e a rapidez na entrega, né? Roteirização inteligente, tudo isso. Caramba, top. Sim, é incrível. Bem bacana. E aí, Flávio? Também tenho um pouquinho mais de 25 anos também de carreira na parte de tecnologia de informação, né? Como o Sérgio, também iniciei a carreira com técnico eletrônico, fiz a minha formação Rapaz, inicial esse com técnico eletrônico. Eu queria, foi pré-requisito aí da Balminas. Pré-requisito. eu queria entender, quando eu comecei, né? Como que funciona o hardware, né? Você fica curioso, né? Sem Era dúvida. moleque, né? Tinha 15 anos, 14 anos, falei, como que é?
como que funciona, né, uma placa-mãe, né? Então eu falei, deixa eu fazer um curso técnico em eletrônica para saber os componentes para depois sair para a área de TI, né? Que eu sempre tive essa vontade de conhecimento. Então foi onde que eu fiz o curso técnico em eletrônica, depois, lógico, fiz a faculdade. Aí eu já estava atuando na área de infraestrutura, né? Quando a gente fala assim, eu até brinco. Antigamente a gente chamava o pessoal de dinossauro. Hoje eu sou dinossauro. Nós somos os Nós dinossauros. somos. Imagina, eu tirei certificação de Novel na época. Eu também tirei, pô. Eu dei curso de Novel, cara. Quando o Novel Então, tava no finalzinho ali, 2000. Que aí é, depois a Novel acabou de vez. E aí tinha o E-Directory, que o Active Directory que a gente conhece hoje, é a Novel baseado, já fazia aquilo era baseado há em 20 Novel. anos, exatamente. Exatamente. Baseado Aí em depois Novel. a primeira certificação que eu tirei da Microsoft foi do NT 4.0. Caramba. Então, assim, Ah. é uma carreira que a gente vem galgando já bem bastante, muito tempo, né? E aí, quando começou a se falar de segurança da informação, né? Eu falei, opa, acho que essa área é interessante, né? O mercado que estava começando, isso daí em 2002, 2003. Falei, é interessante, comecei a estudar um pouco mais, né? E aí eu fui me aprofundando na parte de segurança. E hoje, né, tem alguns cursos, algumas certificações aí importantes no mercado. E a gente está com esse desafio Esse bastante desafio grande, contínuo, né? com Legal. certeza. E lembrando, pessoal, que Balminas, que apesar de ser esse foco grande em serviços públicos, né? Mas de uma forma geral, quem tem piscina e compra produtos de Também. cloro e tal, pode ir lá no fabricante, tem lá Hidroazul. Balminas. Hidroazul é a nossa Hidroazul marca nesse segmento. exatamente. A gente pegou Então, toda a água. Toda a água do Brasil é tratada pela gente, seja de piscina ou para beber. rapaz, o mercado é enorme, né? É E tem enorme, muito enorme. concorrente ou Tem vocês bastante. dominam Não, tem bastante Tem concorrente. bastante Tem bastante concorrente? concorrente porque é tudo em cima de licitação. Quando você vai falar para órgãos públicos, né? É licitação. Então, eles licitam lá, aparecem 10, 11, Ah, 12 ok. concorrentes, né? Quando você vai para o setor privado, aí é um pouco mais um pouco menor o público ali, os concorrentes, porque daí você já está mais direcionado, você já tem, não tem todo o caminho da licitação, onde você tem Sim, ali pré-requisitos. Ali pode fazer uma escolha mais técnica, bacana. mas tem bastante concorrente aí Legal. no, E o no pessoal setor. acaba conhecendo no Balminas, acredito que é uma empresa que só fabrica produto químico, mas consome e não tem nem ideia, né? Exatamente. Eu olho lá no clorozinho, lá tá lá, Balminas. Então. Hidroazul. Porque Tem um clareador de água, né? são mais de 60 Um produtos monte de da produto. Hidroazul lá. E na parte de tratamento de água pluvial também é um volume bem grande. Temos mais de 70 produtos. Bacana, bacana. O meu pai, né, tem lá a piscina lá que fica tratando lá. Aí um dia eu tava olhando os produtos dele lá, eu falei, Balminas aqui, ó, Hidroazul e tal. É, Em frente exatamente. nossa. E acaba que a gente imaginando, pô, é só para tratamento de água, grande volume? Não, nada a ver. Não, São, clubes, condomínios. o princípio do tratamento deve seguir o mesmo, né? Claro que numa proporção diferente, Exatamente, né? é. Mas é praticamente a mesma coisa lá. Tem algumas coisas diferentes, né? Porque o processo de tratamento da água de afluentes aí que pega de um pouco menos tratada, é um pouco mais complexo, né? Para Sim. você garantir. A piscina ali é um ambiente um pouco mais Ah, é controlado, mais né? tranquilo, é Mas o verdade. processo é a mesma coisa. Bacana. É você limpar, decantar, tirar e passar para próximas etapas, Perfeito, filtragem e tudo mais. perfeito. Legal. E tem que conhecer o negócio, né? Porque quando você assume uma operação de head, né? Ou seja, de CISO, você tem que entender o negócio, né? Então você acaba conhecendo o negócio de ponta a ponta. Mas me fala, como que foi o desafio 2019 que você assumiu lá? 2019. Seguida da pandemia. Exatamente. Eu entrei lá na companhia um ano e 2 meses antes da pandemia. Mas eu mudei efetivamente para Cataguases em meados de 2019. 7 meses depois, pandemia. Pandemia. Quando eu entrei, primeira coisa, né, sentei e comecei a fazer um assessment para ver do que a gente estava falando, que tecnologias que a gente tinha, que infraestrutura que a gente tinha. E aí a gente tinha uma infraestrutura um pouco mais arcaica, Sim. mais antiga, tudo. E acabou sendo uma jogada de sorte imensa, porque o primeiro trabalho que a gente fez foi justamente acertar a infraestrutura. Bacana. Então a gente melhorou os links de internet, criamos redundância em todas as unidades e pegamos o nosso RP, que é hoje o Proteus lá,
e levamos para a nuvem da TOTS, o data center da TOTS, porque ele ficava on-premise, Aí você tinha ficava dentro de Você casa. tá no interior, você já tem uma limitação de Exatamente. conectividade. Pra você ter uma ideia, a VPN que a gente tinha lá quando eu entrei era 2 megas o link que Nossa, acessava a mas- VPN. Isso em 2019, não é 93, É. 2019. E aí esse foi um desafio muito grande e por consequência do destino aí a gente fez esse trabalho e finalizamos ele em fevereiro. Então em fevereiro a gente estava com o link para o file server ali que continuou on-premises com maior redundância e maior velocidade. E nós estávamos com o nosso RP num data center Tier 3, bonitão, com várias conectividades Perfeito. para o Brasil inteiro acessar. Porque em março veio a Veio a pandemia, pandemia. todo mundo para casa. Planejado ou não, a estratégia deu Exatamente. certo. A revolução tecnológica que as pessoas sempre postergaram, tiveram que fazer. E por esse ponto a gente já tinha feito. Bacana. Então, para nós, até outro dia eu estava conversando com outro CIO, foi muito transparente. As pessoas foram para casa e praticamente o trabalho que nós tivemos ali foi de avaliar se a internet da casa dela era uma internet que permitia ela trabalhar. Perfeito. Mas toda a infraestrutura de lá para cá estava pronta. Sim. Então foi muito tranquilo essa passagem para o time trabalhar em casa. O desafio talvez foi maior como capacitar essas pessoas que não Sim. estavam acostumadas com esse mundo de home office realmente. Exatamente. Trabalhar remoto. Isso eu acho que foi complicado para todo mundo, todo né? mundo. Porque você passou a Do dia ter pra que noite. ter uma sala de trabalho dentro da sua casa, Sim. que muitas vezes não estava preparado nem com a internet. Então a gente tinha algumas pessoas que falavam assim, eu não estou conseguindo acessar o sistema. E aí a gente conectava na máquina dela, o roteador ficava 2 quartos para lá, ou ficava num local longe, e aí a gente tinha... Então esse foi um desafio também muito grande, da gente acabou tendo que cuidar da infraestrutura da casa das pessoas. Sem dúvida. Então, e da parte terapêutica também, né? Exato. Os conflitos que tinham dentro de casa. Exatamente. Então era complicado, porque você não sabia o que tinha lá do outro lado. Então você não sabia se era um link de 10 mega, de 100, de 500, se o roteador estava perto, se tinha mais... A gente teve, por exemplo, um monte de gente, todo mundo em casa, Sim. e 3 pessoas assistindo Netflix Streaming, e o cara consumindo. ali tentando fazer uma conexão para o banco de dados. Verdade. Então foi um desafio bem grande, mas ainda bem que a gente estava no timing ali, então foi bem tranquilo. Foi bem planejado. Foi bem planejado. E como que foi, Flávio? Porque para você, na verdade, você teve o desafio da parte de segurança, né? O Sérgio, a bola estratégica está aqui, mas alguém tem que botar a mão na massa, executar o processo e colocar a coisa para rodar. Entrei na Balminas um pouquinho depois da pandemia, né? Na verdade, estava no meio da pandemia quando entrei na Balminas. Entrei em 2021, né? E aí foi justamente entender esse desafio, né? A Balminas estava lá em home office e tal, tudo. E como que a gente poderia ajudar na parte de segurança, né? Entender os perímetros. Porque uma coisa é você ter o perímetro interno dentro da companhia, né? Então, você tá lá, a proteção interna lá. Quando que vai para fora? Como que a gente pode fazer, A gente né? vive um mundo sem perímetro, né? Exatamente. O pessoal esquece, fala, tá dentro de casa, né? Mas aí tá onde que tá o maior risco, né? Quando a gente fala assim, qual que é o risco? Colocamos para fora de casa, para fora da empresa, da companhia. Então a gente tem um risco muito grande, né? Entender o perímetro, entender quais são os acessos, né? Quais são os ofensores. Então esse foi um desafio muito grande para a gente, né? Na parte de segurança para a equipe, a gente desenvolver, né? Buscar tecnologias, né? Novas, como que a gente poderia estar ajudando. Lógico, a gente teve bastante apoio da diretoria para a gente conseguir fazer as implementações dessas tecnologias, né? Implementamos EDRs mais robustos, né? Fizemos a implementação da VPN já com IPsec, com autenticação com certificado digital, né? Para a gente garantir. Combinar os 2 fatores. Né? Exatamente. Então, o próprio Firewall, né? Sistema de NG Firewall com a Brasiline lá, foi um dos primeiros projetos grandes que a gente fez na companhia. Lá. Facilitou muito. Você já estava com os ambientes de firewall já pronto, né? Exatamente. Conectados e tudo. Então, quando você teve que subir aquele volume de VPN, já não teve muita dificuldade, né? Exato. Caixa bem implementada. Teve cliente que teve que comprar equipamento do zero, porque não estava preparado para isso, nem imaginava. Ou as caixas não suportaram. Exato, né? Esse que era o ponto. A gente saber dimensionar bem, né? A gente tinha quantas pessoas conectadas no pico da pandemia pico lá? Da pandemia, 400 e poucas. Quase 400 pessoas 400 pessoas conectadas na VPN. É muita coisa. Trabalhando de
todo local possível. O que eu acho que não saturou e que não foi uma problemática na situação, porque você já tinha levado a aplicação para a nuvem, né? Exatamente. Então, tipo, você tinha a parte do acesso do TOTUS já em nuvem, né? Esse foi o diferencial, porque na nossa sede lá, a gente fica em Cataguases, mas ela é numa região um pouco mais afastada, e você tem uma linha férrea para cruzar. E muitas operadoras, a hora que você chama, ele fala, não, atendo. A hora que ela chega, fala, não posso cruzar a linha férrea. E aí você tem um problema ali, porque você não tem uma disponibilidade tão alta. Então, hoje em dia, a gente já tem lá, a gente tem 5 links redundantes lá na sede. Então, hoje a infraestrutura ali também melhorou por parte dos fornecedores. Bacana, simplificou mais, né? E quando você vê, Flávio, vou mandar uma pergunta para o Flávio aí. Quando você vê esses desafios de cyber, né, principalmente o mundo que não tem mais perímetro, então os dados estão pulverizados, né? E cada vez mais você vai, com certeza, vocês têm aplicações pulverizadas em dados como 365, né? Então você vai utilizar, então parte dos seus armazenamentos está ali, utiliza CRM, o próprio Proteus. Como que você lida com essa quantidade de informação pulverizada e que você precisa garantir que esses dados de alguma forma não vazam, principalmente com a ponta final, que é o usuário, que precisa ter essa conscientização. Não, com certeza. A conscientização no usuário, ele tem que ser bem clara, né? Deixar o usuário saber que o elo mais fraco acaba sendo ele, né? Então a gente tem que dar muito treinamento, né? Falar para ele como que ele deve fazer, como que ele deve utilizar as ferramentas. E a ferramenta também, né? As aplicações de segurança, elas são fundamental para essa pulverização de dados, de informação. Sim. Então você tem que entender da tecnologia, tem que entender dessas ferramentas que você vai fazer a aplicação para conseguir proteger esse perímetro aí que você não tem mais o controle. Sem Né? dúvida. Então, Não existe perímetro. não existe Não, não perímetro, existe. Não existe. Então você não tem. Então você tem que criar essas camadas, né, mais fortes de segurança para conseguir proteger aí o usuário final, para, vamos falar assim, para ele não cometer um erro, né? Porque principalmente pode acontecer do erro do usuário, clique errado, né? E acontece, E você vê, acontece, ele recebe um acontece, arquivo, um PDF Exato. lá, né? e Ou ele clica no até PDF encaminhar e um tem um e-mail conteúdo errado, malicioso. né? Então você vai, puta, anexou um e-mail errado aqui, acabou enviando para o cara que não era. Era João, eu coloquei Zezinho, Sim. né? E acontece de caminhar um e-mail. Acontece. E aí você tem que ter as ferramentas para conseguir bloquear, né? Para não cometer um vazamento de informação confidencial, né? Algum vazamento de informação mesmo que seja um contrato de um cliente, né? Então tem que estar Os realmente dados críticos, né? exatamente. Até porque vocês têm dois públicos aí, né? Vocês vendem para a empresa e também tem consumidores finais, né? Apesar de Isso. não vender, acredito, para Consumidor consumidor final, não. mesmo hoje não tem, é só B2B. É só B2B, Só. Vai vender para os distribuidores que atendem Que os distribui, que clientes atende. finais. Exatamente. Então você acaba não tendo que lidar com esse dado tão sensível do usuário final, mas tem os dados técnicos da companhia Não que tem, são. mas na verdade você tem se acaba tendo dado sensível, não é um volume tão grande como se a gente fosse um varejista, Sim. certo? Não tem nem comparação, mas você tem dados sensíveis lá, a gente fez até um projeto de LGPD, hoje a gente está compliance, por conta dos contratos, né? Você Sem vai dúvida. fechar um contrato com um distribuidor, mas todo CNPJ tem CPF ali. Tem CPF. Entendeu? Então, no mínimo 2 dados sensíveis ali de 2 sócios, você tem ali trafegando nas suas informações. Isso Então, é verdade. precisa fazer um trabalho muito forte Tem também. que pensar todos os detalhes. E tem as informações críticas da companhia, Tem. sensíveis e tal. Que vocês desenvolvem, né? Uma empresa que desenvolve Desenvolve, também tecnologia, pesquisas, né? Sim, tem Então, uma área para isso, tem uma área É. de desenvolvimento de produto, que a gente tem ali informações bem industriais sensíveis. industriais, exatamente. Segredos industriais Segredos mesmo, né? industriais. Que precisam estar guardados as 7 chaves lá. E de alguma forma isso está nos sistemas, está nos dados da Tá. companhia, né? Tá E você no dado, e agora você falou de perímetro, né? O perímetro agora ele não existe mais. Não existe. Porque você vai lá e você tá falando, o cara tá na nossa rede. Aí, opa, não tem mais isso porque o cara tá home office. E ele está no SaaS. Tá home office, tá lá no SaaS. Aí você vai, mas tem alguém que usa tablet. Aí você tem que olhar pro tablet também. Aí, celular não precisa nem falar que todo mundo Todo hoje mundo tem. utiliza, entendeu? É. Mesmo que não tenha um celular corporativo da empresa, ele acaba utilizando o pessoal dele para fazer algum contato e os dados estão ali. Então, Verdade. a gente teve que fazer um trabalho bem grande de implementação de ferramentas, mas também
até pegando o lance do Luiz, falou ontem do castelo, né? Como o ponto de segurança e as camadas de segurança. Não adianta nada se você deixar o sistema desativado ou tiver uma porta aberta lá no meio que vão entrar coisas. E são pontos que se combinam. Porque você tem a necessidade de conscientização do usuário, mas também, claro, do sistema que está ali rodando. Mas você tem lá um EDR potente, poderoso. Por algum motivo, uma máquina nova não foi instalada por algum descuido, uma falha processual, e o usuário está lá usando essa máquina, mas se ele estiver consciente, ele Exato. pode garantir que essa máquina não seja uma vítima, né? É, Mas se ele não tiver, basta ele clicar num conteúdo lá exatamente. que vai executar. Mas hoje a gente, um ponto que também foi muito, muito bom para e salvou, assim, salvou não, né? Deixou a gente longe de problemas aí de segurança, foi que a gente, todos os computadores conectados à nossa rede são homologados por nós. São Bacana. aparelhos, são componentes corporativos com a nossa imagem, com os nossos itens de segurança. A gente não permite hoje usar Um terceiro, um assim. computador pessoal para fazer o trabalho. Isso é legal. Isso aumenta deu o nível, uma né? fechada, ela Ah. aumentou um pouco do nível. Porque é o que a gente estava falando ontem também, né, na apresentação com vocês lá. Você tem que restringir, mas você não pode parar a operação. Não pode. Você não pode colocar um DLP onde você não vai deixar sair qualquer código de produto. Porque como é que o cara vai mandar uma cotação? Sim, sem Como é dúvida. que ele vai trocar uma informação? Ah, não pode sair CPF. Como é que ele manda pro plano de saúde? Exatamente. Então você tem que ter ali um ambiente muito controlado, mas que tenha essa flexibilidade de você poder trabalhar. Sem dúvida. E também, assim, tem solução para tudo hoje. Tem. Né? Então, desde um DLP poderoso e tudo. Só que como que você vai ter um orçamento para encaixar tudo isso? Então, Exato. você precisa equilibrar o orçamento com realidade. Né? Então, não dá para você ir implementando todos os sistemas. Que soluções tem. Tem Mas imagina soluções. como que você vai fazer isso. A quantidade de assinatura que tu vai ter que pagar. Exatamente. E solução para tudo que é bolso, né? É para tudo que é bolso. Exatamente. Tem E para tudo que é nível, né? Porque você pode colocar lá a gente, por exemplo, né? Uma parte que era muito sensível para a gente era a parte do e-mail. Hoje a gente tem 3 camadas de segurança no e-mail. Ótimo. Então você pode colocar 6 camadas de segurança em todo lugar. Pode. Mas aí você tem que dosar ali onde que é o seu maior risco. Onde que você Entendeu? considera o ponto mais crítico. Exatamente. E você considera, Flávio, Sérgio, o ponto do usuário, você considera ele ainda que ele seria o elo mais fraco da companhia ou não? Qual que é o desafio? Nós não Olha, estamos aqui levando em conta que o usuário é responsável por tudo. Mas 92% das ameaças que os Sim. números mostram vem por phishing. Exatamente. Por um e-mail malicioso. E aí pode ser um phishing por e-mail, pode ser por uma mensagem de SMS ou por outros meios. Agora tem WhatsApp, por aí vai. Né? Então basta um link ali clicar. Vocês consideram que conscientizar o usuário seria um dos caminhos fundamentais mesmo? Para mim é primordial, porque eu não diria nem nesse contexto de o elo mais fraco, mas ele é a pessoa que tem a chave. Sim. Entendeu? Então, se essa chave ele não precisa. Ele tem acesso ao castelo. Exatamente, ele tem que entrar no castelo, né? Então ele tem a chave lá que ele coloca o seu cartão, que vai baixar a ponte levadiça, tudo, e vai ter acesso lá a todos os cômodos. Então, a gente fez um trabalho, já são 4 anos. 4 anos que a gente faz um trabalho todo ano. Ótimo. De treinamento, retreinamento, obrigatório. Aí não teve jeito, a gente teve que conversamos com todas as áreas lá, as diretorias. Ele é obrigatório e cada dia a gente vai reciclando, porque cada dia vão surgindo novidades. Exatamente. Então você tem o Phish, tem a engenharia social. Aí hoje você tem um componente mais complicado, que é a inteligência artificial para fazer isso. Que pode simular, inclusive, né? Pode simular a voz. A gente fez até um teste lá. Tem inteligência artificial hoje que você fala 3 segundos, você consegue fazer um podcast com a voz da pessoa. Sim. Visual também. Então, é bem complicado. Então, a conscientização do usuário precisa ser um negócio recorrente, muito forte e tá trazendo novidades. Porque não adianta nada você tem que reciclar ele. Exato. E a gente dá muitos insights ali para o usuário de coisas cotidianas. Então a gente não se restringe somente ao dia a dia da empresa. Se você receber uma ligação falando que tem que trocar o boleto. Não, a gente vai lá no Pix.
Bacana. Ó, se você receber uma ligação falando vou mandar o Pix, por quê? Porque aquilo ali pode ser uma porta de brecha Sim. para ele fazer uma engenharia social através do particular dele, conta particular, e chegar na empresa. Sim. Então, é bem, um desafio E bem principalmente grande. setor financeiro, né? Porque eles conseguem criar um CNPJ, conseguem criar um nome parecido, um domínio parecido. O cara manda o boleto lá pro setor financeiro e tem N casos. Tem, Paga e acabou. muito. Fraude no boleto. Exatamente. Então são muitos pontos que você tem de furada, né? E a conscientização começa geralmente no onboard, né? Então no onboard você faz esse processo de conscientização para que ele possa entender as políticas Exatamente. da companhia. E vocês têm uma política assim escrita a nível de C-level assim, que deve ser seguido? Temos. Temos. Falar um pouquinho. E Temos aí? uma política ali bem completa, né? A gente tem toda o C-level, a presidência hoje assina a política, né? Bacana. Então, na hora que vai fazer o onboarding, a gente passa a política de segurança da informação para o colaborador. E aí ele vai lá, já a gente vai falando até os principais temas, né? Dentro da conscientização até da segurança da informação, a gente tem 7 temas fundamentais, que é o básico, né? Para a gente ter pelo menos um trabalho mais tranquilo, mais seguro. Sim. Né? Então, o bom que nem eu falei, o board ele assina embaixo ali a nossa política, vê que é fundamental, e a gente passa por revisão aí anualmente para ter as melhores práticas aí sempre. Tá? Bacana. E não é caro. Eu sempre falo que a conscientização ela não é cara. Você pode montar isso dentro de casa, uma política bem escrita, colocar no onboard, fazer a conscientização, que não é difícil de fazer, e fazer workshop, treinamento, bota na plataforma EAD, no Learn, que aí consegue pulverizar isso de uma forma fácil, né? Então, não importa da forma, que às vezes fica preocupado muito com o ferramental, como que eu vou Exato. fazer? Mas que nada. Pode montar slides PowerPoint, conscientizar, manter o time ali consciente da necessidade, que ele é um ponto que precisa da atenção. Um videozinho, a Exatamente. gente mesmo produzindo um videozinho Acabou, ali, posta acabou. lá, né? Até mostrando, né? A gente teve uma apresentação de que a gente simulou um ataque de como que era feito, né? Simulou não. A gente fez mostrar um site, um phishing É. real, e mostramos, falou, ó, gente, aqui é um site que um hacker colocou um landing page ali que poderia, se colocasse as informações, o cara teria os dados da pessoa, Sim, né? Dados bancários da pessoa. Isso online mesmo. Então o bacana. pessoal olhou e falou, pô, realmente é a cara do site do banco, né? E, Exatamente. e clona ali, o pessoal passa enganado. Aí a gente mostra, ó, tá vendo o link? Não é o nome do banco, tá com 2 As a mais aqui, um R do outro lado, que Perfeito. era, e acaba enganando. O pessoal No dia a no dia a dia, dia quer fazer rápido ali, não presta atenção nesses detalhes, né? E é verdade. onde que acaba caindo. Rapaz, só de você ensinar, ó, aponta o mouse aqui, tá vendo? Aparece É, uma É, URL. Essa URL não é do banco. Não existe isso. O banco exatamente. não manda mensagem assim, por aí vai. Então, essa conscientização ela não custa caro. E muitas companhias deixam isso de lado, achando que é só ferramental. E não é Exato. ferramental. Você pode ter as melhores tecnologias que, se você não tiver isso, não vai resolver, Exatamente. né? Mas bacana. E hoje vocês estão num ambiente híbrido, né? Eu acredito, né? Deve estar num ambiente on-premise, parte do Estamos. data center. E como tá como é que você enxerga essa jornada para a nuvem? Vocês acreditam, né, tanto do ponto de vista da segurança ou do RED, que envolve pensar custo, né, levar para a nuvem, levar tudo para a nuvem. Vocês acreditam que vai tudo para a nuvem ou a gente vai conviver num mundo híbrido aí de infraestrutura, A né? Balminas hoje ela está nesse híbrido e eu acho que a tendência é a gente continuar. Então a gente pegou os nossos principais sistemas, principais pontos ali de que você precisa ter uma alta performance e uma alta disponibilidade e levamos para data center especialistas. Não adianta eu Perfeito. falar que eu vou montar um data center lá em Cataguases, porque eu não tenho nem como direcionar É, ali as rotas, tudo mais. Então a gente pegou e levamos esses sistemas essenciais para um data center em um local muito específico, com toda a infraestrutura necessária, é. e ficamos ali dentro de casa com algumas coisas, mas são coisas mais internas. Por exemplo, a gente tem o nosso file server, é interno. A Sim, gente está lá, não levamos para a nuvem, e no primeiro momento não temos intenção de levar, até porque a gente tem muita gente que trabalha dentro da rede, entendi. entendeu? E aí o acesso fica até mais simples ali de você fazer quando você tem que fazer voltar algum backup, voltar alguma informação. Entendi. Então, é aquilo que a gente falou no começo lá, é você dosar
É, O que você precisa? Ah, não, vamos tudo para a nuvem. Mas você precisa? Porque o investimento minimamente de mudança, de migração, é um investimento um pouco mais alto, verdade. entendeu? E para Então, voltar, esse que é o exatamente. problema. A gente tem muito caso de companhia que levou tudo para a nuvem e depois fez o contrário, O né? contrário, É, exatamente. trouxe de volta, porque o custo de nuvem ainda é alto, você tem aquela tarifação mensal, e às vezes não medir isso, né? Às vezes Exato. a calculadora não É, foi certo, acho não que foi no bem primeiro, né, dosada. quando você fala de cloud, no primeiro momento você acha que a cloud é até mais barata, né? Mas a hora que você colocar ao longo do tempo, né, Sim, 3, 5 anos, lógico, você vai ter a defasagem da infraestrutura local, que você vai ter que fazer o seu update de hardware, né? exato. Mas e o custo, né? E Tem que realmente colocar na balança e ver. Talvez alguns processos, por exemplo, empresas que trabalham com Black Friday, né? Que você precisa de uma elasticidade aí do seu ambiente. Talvez aí faça um pouco mais sentido. No no nosso mínimo nas caso, aplicações de Exato. exato. e-commerce, né, por No exemplo. nosso caso da Balminas, a gente não tem essa necessidade, né? Então, para a gente ali realmente acho que o ambiente híbrido é a melhor solução hoje para nós. Né? Funciona E bem. tem também o ponto do custo de manutenção daquilo. Então, por Sim. exemplo, para eu organizar meu RP dentro de casa, eu tinha que ter muitos profissionais envolvidos, muitas matérias ali diferentes, um cara de disco, um cara de operação, um cara de links. E aí, quando você leva isso daí para fora, você já contrata todo esse comboio e você fica lá dentro, lá com informação. Por exemplo, nós temos um file server interno, você precisa de muito menos Sem conhecimento dúvida. para gerir aquilo. Então, esse também eu acho que é um ponto importante. Que tem que levar em conta. E uma coisa que quando você leva para a nuvem, muitos não consideram que é a responsabilidade compartilhada. Sim, Você colocou na nuvem, uma coisa você colocou lá no Azure, AWS e outras nuvens públicas, ok. Mas e a segurança compartilhada? Está lá entre linhas. Eles cuidam da parte de infraestrutura. Tudo que você exatamente. coloca em cima é seu. Não, eles acham que eu estou na nuvem, estou seguro, Não é né? assim. Mas não tem nada Não de, tem. de segurança. Ó, o que eles garantem de segurança você vai ter disponibilidade, Ok. né? E beleza, disponibilidade E é um pilar, é um né? pilar. É um pilar. Então, é isso que eles garantem. E aí eles esquecem que tem toda um aporte ali para continuar a fazer a parte de segurança. Exatamente. Inclusive, quando você não contrata lá inicialmente, se você não escolher um firewall, não vai só o básico, É o Exato. né? básico. Um abridor de porta lá, como a gente costuma brincar. Mas você colocar um firewall lá, você tem que alocar um firewall. Você vai Exatamente. ter conectividades de acesso remoto lá, você tem que considerar o ZTNA, tem que usar o Zero Trust, então você vai ter que considerar todos os componentes de segurança. Tem uma aplicação web lá, vou ter que colocar o WAF. Então não é simplesmente achar que a nuvem protege tudo, a nuvem é essa segurança compartilhada que eu percebo, né, que muitos não olham. E aí, Esquecem. esquecem. E aí o cara coloca uma aplicação na nuvem, está sofrendo DDoS e tal, e não entende o que está acontecendo, né? Então esse é um outro ponto. E o custo, né? Eu acho que o custo a longo prazo, né, ele tem que ser justificado quando você dosa isso, né? O que eu Exatamente. vou colocar e não? Somente aplicações que a gente percebe como os RPs, né? Que eles acabam tendo essa característica de um custo definido, né? E a gente vê que eles, até para banco de dados, o custo de banco de dados é muito caro, mas eles compartilham isso com vários clientes, então o custo se torna bem interessante colocar na nuvem, Sim. né? A gente tem algumas experiências com os clientes aí que quando leva para a nuvem, o custo final compensa muito, né? Você não tem que investir no banco de dados, que eles estão usando uns servidores lá compartilhados com instâncias independentes para os clientes. Então, começa a fazer sentido você levar isso para a nuvem, né? No nosso Colocar. caso foi a operacionalidade dele e as automações que tínhamos, que a gente tinha que fazer tudo na mão. Aí quando você vai para um local onde o cara já está preparado, ele tem uma série de automações que facilitam o Sim. dia a dia. Então esse também é um ponto para E reduz o custo seu de reduz o custo, operação de exatamente, manutenção e tal. direto. É, Minimamente, você pode até não reduzir muito o custo, mas você melhora a sua performance para execução daquelas tarefas, sim. entendeu? E aí você tem esse ganho que é meio invisível, mas que no final a conta fecha bem bacana. É como comprar equipamentos, como fazer MSS de cibersegurança, né? Você leva em conta, você tem um custo mensal ali e, naturalmente, às vezes você vai calcular pelo valor dos equipamentos, claro que isso é um pouco mais caro. Você não tem esse Sim, time dentro de casa, né? Esse equipe. exatamente. Você acaba dedicando para uma Para empresa. você ter esse time, você tinha que ter um time muito complexo, muito grande,
você tem que pensar nas férias, tudo isso e acaba multidisciplinar e acaba tendo negócio. Que pesa também, exatamente. O cara, ele pode se ausentar por qualquer motivo, ficar Exato. doente, te abandonar. Então você acaba terceirizando para alguém que tem uma equipe que dedica isso, né? Exatamente. Então faz muito sentido. É ponderar os custos, né? Acho que na verdade nunca cada empresa tem suas características, né? É o que a gente faz lá. Toda vez que a gente vai olhar um investimento, a gente olha algumas possibilidades. Sim. Então, mesmo quando é alguma coisa, vamos levar para a nuvem ou vamos deixar on-premise? A gente bota no papel, entende ali pontos críticos, não só valor. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque tem muitas empresas que a régua é valor. Ah, não, esse cara aqui é Pega 10 o reais. preço e acabou. Exatamente, é 10 reais mais barato, então vamos fechar com ele. A gente faz uma análise muito mais técnica, Sim. entendeu? Para ver se todos os componentes são realmente iguais e se as facilidades provindas ali de cada um dos fornecedores também são. Então a gente faz análise de preço, lógico que eu não posso contratar um dobro do preço, Sim. certo? Mas quando a gente está falando de pouca diferença, a gente olha muito para a parte técnica. É técnico o preço sempre, né? Exatamente. Não, Tem que ser. não pode jogar lá pro compras lá e Não. falar, compra isso daqui É. e paga mais barato. Não, Tem não que tem. ser. Quando é commodities é uma Aí coisa. tudo bem. Aí você vai comprar Cara, um tô comprando software. tô comprando SKU. Acho mais Exatamente. barato aí, né? Aí a gente nem discute, né? Nem- Só manda a requisição, cara, pode Só comprar da fazer onde você compra, quiser. né? É. Que seja essa especificação aqui. Agora, quando você fala de outras coisas, aí você sempre tem que ver o Sim. lado técnico. Faz o lado técnico, escolhe ali 3 parceiros, 4, Isso. alguma coisa assim. Enfim, esses atendem aí, né? E aí acaba Exatamente. criando um critério para poder selecionar. Uma coisa que você colocou é parceiro, né? Não É, fornecedor. Exato. Existe uma diferença muito grande. O Sim. cara pode até ter o melhor preço, tal, tudo. Mas ter uma parceria com o cara que vai te fornecer o serviço, o produto, acho que é muito mais importante, né? Então, você até avalia junto os valores para ver se faz sentido ou não. Porque se você não tiver uma parceria, né? Que né, a gente não é uma empresa de tecnologia, né? A gente não vende tecnologia. Sim. A gente necessita dela para ter fazer todo o processo dentro da Balminas funcionar, né? Então, encontrar o parceiro correto é uma coisa muito importante para a gente. Legal. Porque a gente não sabe se vai dar uma dor de barriga no meio da madrugada e vai poder contar com o parceiro, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente avalia muito forte mesmo. Se o cara tá de braço dado conosco, falou, ó, se eu precisar de você legal. 2 horas da manhã, você vai me atender? Vou, então beleza. Você tem um número para ligar, né? Exato, Você tem um número para Exatamente. ligar. Isso é fundamental. Não enxergar só preço. E hoje vocês enxergam assim, né? Que as empresas estão mais, principalmente C-level, né? Eles estão enxergando que realmente investimentos em cibersegurança, principalmente, elas deixou de ser gasto para ser realmente investimento e de forma preventiva? Ou você acha ainda que, tipo assim, eu acredito na visão da Balminas, claro, mas vocês têm experiência em várias empresas, 25 anos, já viveu tudo isso. Como é que vocês acham? Estão entendendo que C-level, estão percebendo que, cara, tem que investir em cyber, tenho que fazer isso de forma preventiva, porque eu vou ser vítima de algum jeito. Exatamente. Não, isso daí é aquilo que você falou, né? Eu não vou ser invadido. Não, você vai ser invadido. Vai. Só é quando e que em proporção. Exatamente. Então, mas isso foi bem bacana, foi bem trabalhado na Balminas, principalmente. A gente trabalhou muito próximo da presidência, do C-Level ali, para a gente implementar essa cultura de segurança. Bacana. Para você mostrar que não é só custo. Você tem que fazer aquilo, é igual você fazer um seguro de carro. Você pode comprar uma Ferrari e não fazer o seguro, tá legal. Mas se você bater ou alguém bater em você, você vai ter um prejuízo. Então, essa conscientização foi bem bacana e o nosso board lá, ele captou assim muito rapidamente. Legal. Depois que eu entrei, né? Captou muito rapidamente essa necessidade e o quanto você tinha de custos que não aparecem ali, que poderiam vir Sim. quando você não faz aquela preparação de toda a rede, inclusive para treinamentos. Hoje é exigência. O presidente ele quer saber quantas pessoas fizeram o treinamento, como é que está o percentual. Então é muito bacana. A gente conseguiu ali ter uma parceria muito grande
E hoje a gente, na Balminas, por exemplo, o board ele tem ali consciência que a TI não é mais um custo. A TI hoje é um parceiro de negócios Uma necessidade crítica. e é um parceiro para elevar o nível de produtividade de Bacana. tudo isso, entendeu? Então tá bem bacana. E Legal. nas outras empresas, tem empresas que é ainda mais. Eu visitei uma empresa o ano passado lá, e a Patrus e o Marcelo, ele falou, a Patrus hoje não é uma empresa de logística, ela é uma empresa de tecnologia E que eu faz não logística. tenho dúvida que as empresas de logística sejam empresas de tecnologia. Exatamente. Tá. Não tem jeito. Ele falou, é tudo tecnologia, desde da minha solicitação de retirada de um produto até todo o meu pique aqui dentro do CD e a entrega para o cliente final é tecnologia. Perfeito. Então, Perfeito. hoje a gente está caminhando dentro da Balminas para esse nível também. Legal. E ter essa liderança que está consciente disso faz uma diferença Isso enorme, né? é necessário. É Eu necessário. acho que tanto que a gente fez esse trabalho muito forte de demonstrar as melhorias. Eu acho que também esse é um ponto importante. Você ir lá pedir orçamento, Exatamente. e aí você vai embora, some. Aí no outro ano você vem pedir de novo. Sim. Pô, mas só está aumentando. Aí quando você mostra, fala, ó, esse dinheiro que você me deu foi usado para isso, isso, isso. Tivemos esses ganhos, tivemos essa proteção adicional. Isso vai entrando ali na cabeça dele Bacana. como, opa, Esse é o isso é um papel do investimento head e o papel do bacana. CISO, né? Mostrar para onde que o dinheiro Exatamente. Onde que foi, vai? como é que eu investi o dinheiro, por que ele é necessário. Por Exato. que que eu estou fazendo esse investimento? Porque se ele não vê, se você não medir isso e não devolver isso para eles, como é que eles vão enxergar aqui É. realmente? E, Mas e, é al- operações e críticas, algumas vezes 24, ele né? sai do ROI ali. Você não tem como demonstrar um ROI Sim, para ele, um retorno do investimento. Você tem algumas coisas lá, por exemplo, segurança. sim. Segurança não tem como você falar assim, não, eu vou colocar isso daqui porque você vai economizar tanto. Ele falou, não, mas eu não gasto isso. É, Então você tem que trabalhar A muito forte a isso gente daí. até brinco, né, em algumas reuniões que a gente fala, se tivesse um ataque de ransomware, né, dentro da companhia, quanto tempo a empresa ia ficar parada? Qual que é o prejuízo disso daqui ficar parado? exatamente. Né? Então, Os caminhões não vão sair para se entregar. você deixa, por exemplo, fiquei parado 1 hora, 2 horas, quantos milhões ali, né, vão falar? Qual que é a cifra que vai ficar ali de prejuízo? E o investimento para implementar, por exemplo, um EDR de alto nível, né, um ZTNA, um DLP, é quanto? E aí Sim, você coloca na balança. Aí o pessoal, pá, realmente, né, faz sentido a faz conta. sentido. Então, como o Sérgio falou, né, não tem ROI. Mas na hora que a gente mostra que o prejuízo sem a implementação de uma ferramenta é maior, aí o ROI aparece, Bacana. né? É. O ROI não vai ter como medir em lucro. Você vai Exato. ter medir enquanto que você vai deixar de tomar, Você vai mitigar, né? Deixar de gastar. é Vai deixar de mitigar. gastar, é um prejuízo. E é um prejuízo, por exemplo, que se acontecer um ataque de ransomware, como a gente teve um caso de um cliente, que o que salvou ele foi um backup em nuvem, porque ele teve todos os dados criptografados no ambiente, né, por um usuário comprometido, e aí ele recuperou o ambiente dele a partir da nuvem, gastou aí uns 3, 4 dias para voltar ao ambiente, né, se não foi mais, mas imagina o estresse e imagina se ele não tem esses dados em nuvem aí. Pode comprometer seu negócio a longo prazo, né? Exato. Até que você consiga restaurar tudo. Ou você ter que reconstruir isso do zero, né? Você tem um prejuízo imensurável aí. Eu digo que já está além do backup, né? Já está além do A backup. gente já está hoje trabalhando temos sempre lá 3 tipos de backup, mas a gente está também com plano de disaster recovery. Então Sim. hoje a gente tem uma estrutura em outro local que se tiver algum problema com a estrutura que nós temos hoje, a outra estrutura em algum tempo ela sobe muito rapidamente para a gente dar continuidade de negócio. Legal. E tem como você fazer isso a custos fixos baixos, Sim, que é você botar no data center armazenando ali só a cópia das máquinas virtuais exato. sem levantar. Quando você levanta, aí você começa a tarifar, É isso aí. né? Aí faz o roteamento com os firewalls para fazer a redundância automática dos ambientes. Então, Exatamente. não é uma coisa complicada de se desenhar, como antigamente você tinha que desenhar com rota redundante É. dentro de BGP. Hoje não, hoje você consegue Hoje a fazer isso mais tecnologia simples. facilitou isso daí Facilita pra Não, hoje a gente. tecnologia fala. E algumas que eu falo, né? Bato bastante na tecla de ferramenta porque ajuda muito o nosso dia a dia. Sim. Né? Então, hoje, para colocar o DR em ação, realmente, você já pega uma VM, já coloca no outro canto, independentemente, eu estou utilizando uma cloud pública, uma privada, independentemente de qual que seja, em
minutos ali já está no ar teu ambiente Verdade. sem nenhum tipo de problema. E aí você tem um ambiente operando de novo e aí Exato. o resultado. Porque hoje em dia, né, com essa tecnologia avançando cada dia, a régua está muito mais alta. Muito. Então, num passado distante, quando você fazia na mão, o cara sabia que para fazer uma requisição de coisa, ele tinha que ir lá preencher, então tinha um tempo. Sim. Hoje o cara pega o celular, ele entra e já chega lá no almoxerifado, já, ó, tá aí o negócio, me dá aí. E os próprios usuários, eles estão ali esperando uma resposta muito rápida do Sem sistema. dúvida, sem dúvida. Então, eles querem clicar e já aparecer a resposta, já aparecer a movimentação, já fazer a emissão da nota, Os tudo negócios isso. estão muito rápidos, né? Então, Eu vou dar um exemplo aqui, como a gente faz uma compra no Mercado Livre Full, por exemplo. Você clica agora, 2 minutos depois tem a nota fiscal no e-mail. sim. E detalhe, né? Depende do full lá onde você tá, ele já te fala, ó, se Já tá no rastreio, vai chegar. se você pedir até 1 hora, eu te entrego amanhã cedo. Exatamente. Não, Aqui em São hoje, Paulo, hoje. hoje. Se você pedir até 10 horas da manhã, até 10 será horas da 11, manhã, a hoje taxa tá aí. ainda. A taxa Exatamente. está aí. É isso aí. Ou seja, isso é tudo inteligência, Tudo é tudo tecnologia pura. Tecnologia. Né? Nas aplicações, tudo Exatamente. integrado, com CD. Inclusive, Tudo automatizado. tudo automatizado. A gente tem um cliente de logística que ele é exatamente uma empresa de tecnologia. Então, ele tem galpão, armazena, né? É área alfandegária, então traz de fora, armazena, e aí ele faz separação. E ele foi para um nicho muito interessante, porque ele separa todos os produtos e faz o e-commerce final para o cliente. Então, o cliente vai lá e manda para ele todo o pool de pedidos lá para ele, dentro do CD dele. Ele faz a separação de tudo e já despacha tudo para os clientes finais ou para as lojas. Então, ele é uma empresa 100% de logística baseada em tecnologia. Exatamente. Então, o cliente dele lá, que é a empresa que ele traz roupa, perfume, então, um mercado específico, não tem que ter funcionários, e-commerce, nada disso. Só vende. Vende, entrega para ele a integração dos pedidos com o sistema de logística e ele que despacha tudo. Individualmente, separado, e vai tudo para o cliente final. Exato. Então, entraram no nicho de mercado muito, muito interessante, né? E aí, cresceram horrores, aí abriram vários CDs, por aí vai. Então, tem várias formas de você fazer o seu negócio, que aparentemente parece ser um negócio de logística, mas não, mas é um negócio de fato de tecnologia. De tecnologia, exatamente. De tecnologia. E dica de carreira, só para a gente já estar quase encerrando aqui nosso podcast, o que vocês dão dica de carreira para quem quer iniciar na área de tecnologia? A gente tem aí vagas abertas para dar. Assim, todas as empresas estão contratando. Então, todas as empresas têm vagas. No mínimo, você ouve pesquisas aí falando de 500 mil vagas abertas aí na área de tecnologia. Eu acho que é estudar muito. Você precisa, eu acho que criar uma base ali de conhecimento, avaliar qual que é a linha. Hoje a gente tem diversas linhas, né? Então, ser especialista. Exatamente. Então você tem diversas linhas para você trabalhar. Antigamente era, você vai fazer segurança, infraestrutura ou desenvolvimento. Hoje não. Hoje você tem inteligência artificial, hoje você tem engenheiro de prompt. Exatamente. Para fazer coisa. Então eu acho que primeiro é escolher ali qual que é a sua trilha, que mais você gosta de fazer. Então não adianta você gostar de programar e trabalhar com infraestrutura que você não vai estar feliz. Eu acho que esse é um ponto também bem importante que eu levo em conta quando às vezes a gente tem visitas lá na Balminas de faculdades e tal. Legal. E eu falo um pouco disso daí, né? De você trabalhar com o que você gosta. Sim. Não... Porque senão vira uma tortura, né? Exatamente. Não vira uma então, tortura. Você fazer o que tu não gosta. Se você ama o que você faz, você trabalha todo dia sorrindo. Exatamente. Coloca isso daí como lema. Exato. Então, é isso que eu gosto. Que nem o pessoal fala hoje, né? Hoje, segurança da informação deu um boom, principalmente por causa da pandemia. Exato. Você não escutava falar de profissional de segurança, né? Depois da pandemia, a gente teve muito profissional, faltou profissional no mercado. Sim. E aí o pessoal começou a olhar, ver financeiramente que valia a pena. Mas eles vinham com uma bagagem muito crua, né? Sem dúvida. E aí é onde que fala, mas eu também não gosto disso. E aí você tem aquele profissional que não é habilitado, que não tem a qualificação que você precisa. Que às vezes o cara foi só pela grana. Pelo dinheiro. Que paga bem né? e tal, mas, cara, aí, você tem que ter identidade, tem que se identificar. Tem que se identificar realmente no que você quer fazer, né? Então é como o Sérgio acabou de falar, né? O cara gosta de sistema, não vai para infraestrutura, né? Foca em sistema. Eu faço uma comparação muito grande, tecnologia e medicina. Hoje a tecnologia, a carreira da tecnologia está bem comparada à medicina. Você tem o engenheiro de prompt, você tem o
Na parte de segurança, você tem um especialista em Red Team, Blue Team, né? Exato. Então, você tem aquele cara que é focado só em banco de dados também, na parte de desenvolvimento. Então, você tem uma gama muito grande que você pode olhar aquele nicho e estudar, se especializar, focar nisso daí, no que você gosta mesmo, né? E aí você Entendo. vai conseguir ganhar dinheiro tendo um bom profissional naquilo que você faz melhor. Sem dúvida. E eu acho que a atualização é necessária demais. É, Todo momento você tem que estar se Isso que eu ia falar. É atualizando. um Não mercado que tem é jeito. extremamente dinâmico, muda demais. E se você não tiver essa dinâmica de estudar, de gostar, fica Gostar de difícil. estudar. O que eu percebi, eu vi um estudo recente que a gente está com problema de formação de engenheiros, né? Principalmente no mercado nacional de uma forma, mas é global. Porque essas novas gerações não estão se interessando tanto por essas carreiras, né? Curiosamente, apesar do mercado estar com essa explosão, mas ao mesmo tempo existe uma geração que não está tão interessada assim, né? Então a gente certamente teremos outros apagões aí de mão de obra. Apesar de que a IA está vindo aí, a gente vai ter uma mudança dinâmica no mercado de trabalho, né? Sim. Então vai ter muita coisa sendo automatizada aí com a própria inteligência artificial. Inclusive no mercado de cyber a gente está vendo isso muito forte, né? No qual a própria IA consegue já analisar todos os incidentes ali. SOC ali, né? Exato, faz o SOC, consegue tratar, já consegue fazer a separação e já entregar tudo quase que pronto, né? Então vai ter novas mudanças aí em muito curto prazo. E aí é um bebê, né? Sim, É. exatamente. E Está é só um começando bebê. agora. Só um bebê. E tem possibilidades aonde você vai, cada semana que você participa de alguma coisa ou vê um vídeo, ela quintuplicou de capacidade. É um negócio muito bacana que está surgindo E aí. aproveitando o gancho de carreira, o que vocês acham qual que é o futuro da 5 anos? Como é que vai ser essa IA com tudo? Como é que vocês conseguem prever isso? Eu tenho algumas opiniões minhas próprias sobre a IA e sobre isso no futuro muito curto, assim, tipo 5 anos, né? Como é que vocês enxergam isso, assim, do ponto de vista? Porque, Olha, claro, isso é uma previsibilidade. eu acho que, cara, daqui a 5 anos a gente nem vai estar falando mais IA. Já vai estar tão incorporado à nossa DNA. rotina, cara, no nosso dia a dia, que vai ser igual um computador. Você nem vai Que enxergar aquilo, né? há 30 anos atrás, pô, quem tinha o computador ali juntava um monte de gente na casa dele para ver, para coisar. Hoje todo mundo tem 2, 3 computadores em casa, celular. Então eu acho que ela vai estar tão incorporada ao dia a dia, mas aí tem um ponto eu acho que importante, que é a utilização dela. Então Sim. eu acho que as pessoas têm que olhar a IA como uma ferramenta. Como Exato. uma ferramenta para o ser humano ali, para amplificar seus poderes. Semelhante a um telefone, um computador, um tablet lá, que facilitou a vida. Exato. Entendeu? Você usa como ferramenta. Então, eu acho que esse é um ponto aí. E vocês acham que impactou o mercado de trabalho? Com toda certeza. Essas questões que a gente já não é assunto político, mas certamente nós vamos ter muitas mão de obra sendo modificadas, né? Mudando, com muita automação, principalmente agora com a robótica que está crescendo aceleradamente, né? Acho que é o que vem vindo, né? Você teve a revolução dos computadores, que também sumiu com algumas profissões, né? Aí você vem a robotização, que também sumiu com algumas profissões. E agora vai vir a IA, que certamente algumas coisas vão sumir. Não vão sumir de um dia para a noite, porque você tem lá empresas, até mesmo empresas, que você está num nível muito alto de uso de inteligência artificial, de robotização. Tem empresas que estão menos, mas a tendência é isso, ainda mais como está se popularizando as IAs, né? A tendência é qualquer tamanho de empresa ter acesso, conseguir fazer, desenvolver alguma coisa. E tem as regulamentações também, né? Que o governo pode segurar o controle disso com regulamentações. Falando de carreira, de profissão com a IA, né? O ano passado eu viajei para o exterior, né? E eu utilizei 100% da IA como fosse um guia turístico. Então, você utiliza. Mas eu faço roteiro com isso, né? Não, você utiliza. Lá, me dá um roteiro aí com tantos dias. Assim, não, nem tantos dias. Acordava no hotel e falou: opa, hoje eu estou em tal lugar. O que tem para fazer, Ou seja, coloca lá um prompt, né? Seja um guia turístico, tal. Estou na cidade tal. Me mostra museu, faça um roteiro de tal hora, com intervalo de almoço, refeição, lanche, nos restaurantes próximos, com comida local. Você não precisa de guia turístico. Não precisa. Então, aquelas
talvez algumas profissões você acaba realmente perdendo por causa da substituição da IA. Interessante que ela até falava, você pega o metrô tal, desce, pega o ônibus, desce na estação, anda quantos metros, passa para a rua inteiro, né? Então você Legal. vê realmente que Funciona para algumas, tudo, cara. Funciona para tudo. algumas profissões tão logo ali, falando de 5 anos, talvez aí, com a utilização mais forte, de todo mundo utilizando, talvez aí algumas profissões realmente venham a acabar mesmo, né? Até Acabar. algumas tarefas vão ser substituídas e eu acho um ponto positivo nisso, que a gente olhando pelo metade do copo vazio ou cheio, né? É que você também vai ter a possibilidade de disponibilizar uma pessoa com um conhecimento específico para ela fazer outras coisas. Sem dúvida. Então, principalmente nas empresas, né, você consegue liberar as pessoas daquela rotina que não é tão necessária ali, um conhecimento tão alto, você joga para uma IA, por exemplo, e aí ela vai conseguir fazer uma análise, trabalhar como analista de informação É. mesmo, né? E eu acho que, tipo, uma percepção que a gente tem, Elon Musk até falou isso, né? De que a necessidade de renda mínima, universal, porque não vai ter emprego para todo mundo. Pensando no que está acontecendo, É. né? Inclusive a redução da carga de trabalho não é um assunto político, tá? A gente não está falando de Aham. política aqui. A gente está falando de como que naturalmente a dinâmica de mercado vai Exato. ocorrer, né? As pessoas vão trabalhar menos, né? Sim. Com o tempo vai precisar trabalhar menos, porque você vai conseguir automatizar muita tarefa. Tem muita robotização, muita automatização, e necessariamente isso vai acontecer no mercado, né? Eu acho que aí com 5, 10 anos a gente vai ter muitas mudanças e muitas regulamentações para que você consiga ajustar Sim. essa mão de obra com que realmente o mercado de trabalho vai mudar. É praticamente um déjà vu ali de quando você teve a robotização nas indústrias. Você Exatamente. tinha lá para montar um carro 60 pessoas. É. Hoje você tem 2 robôs, Exatamente. entendeu? E 3 pessoas para fazer o cheque final ou colar ali O adesivo. o adesivo, entendeu? Então, essa revolução, ela Ah. vai acontecendo e vão ter outras mais para Vai ter. frente. A fábrica da BYD, que estão construindo uma fábrica gigantesca na China, lá, que vai ser a maior do mundo, né? Ela vai fabricar um carro do ponto A ao ponto B pronto só na automatização. É. Sem ser humano botar a mão na máquina. Nada. Eu Ponto estava a ponto. vendo eu não lembro qual fabricante de celular, ele montou uma fábrica inteligente também, ele fabrica um celular por minuto, Pois é. numa das linhas. Então, assim, imagina você com 60 linhas lá e tudo automatizado. Sim. Aí você vai ter as carreiras de engenharia, que são as carreiras de desenvolvimento. Essas carreiras nunca são substituídas. Não. É quem pensa quem vai manter todos esses sistemas. E aí a gente vai ter algumas áreas de carreira que, claro, naturalmente vai mudar, né? Então, as áreas medianas, então, por exemplo, a gente fala de sistemas financeiros, contabilidade e tal, isso tudo você vai conseguir fazer, a IA fazer, Exato. né? Vai fazer cálculos específicos, pega ali tudo que é financeiro do seu RP, lê tudo e já entrega tudo que você tem de obrigações fiscais prontas. Mas é mesmo. Então vai ter que ter alguém só assinando, só para conferir, né? E é natural isso, né? A gente vê o quanto que a IA está evoluindo rapidamente para todas as áreas, né? Então, são desafios que a gente tem também no dia a dia para colocar isso dentro das companhias. Exatamente. Né? E vocês, por exemplo, vocês já enxergam, já liberaram o IA para dentro do GPT, por exemplo, lá para usar? Informação sensível o pessoal usa? Ou vocês criaram um meio para isso? A gente ainda está ali formalizando isso. Então, a gente está escrevendo uma política para a gente publicar com todo mundo. A gente começou a olhar os prós e contras ali. E você tem muito contra. Principalmente quando você fala de dados sensíveis, de você levar para a nuvem ali, para um LLM ali, um dado ultramente sensível. Mas, por outro lado, é aquilo que a gente falou também no começo. Você bloquear e não deixar que essa possibilidade, essa ferramenta tão poderosa permeie ali no seu dia a dia, é complicado. Então, a gente está montando aí uma política. Vamos fazer treinamentos de conscientização do que pode jogar ali, o que não que pode. pode colocar dentro da IA, né? O que você pode ter de informação, né? Porque uma vez que você colocou a informação, falando da companhia, né, da Bom Minas, que é uma informação, que seja uma informação confidencial, vai estar lá guardada. Opa! Vai lá, tá guardada a informação, né? Então, alguém pode buscar essa informação e
pegar algum segredo. Verdade, verdade. Exatamente. Principalmente a parte industrial, né? Vocês têm dados isso, extremamente sensíveis. exatamente. Tem até dados de pessoas, né? A gente De tem uma pessoas, folha de verdade. pagamento lá que o cara consegue Verdade. pegar lá, por exemplo, deixa eu jogar aqui para simplificar minha planilha. E aí publicou lá CPF de um monte de gente, entendeu? Exatamente. Então tem que ter essa conscientização de tudo, qualquer ferramenta, né? Qualquer Nova, ferramenta. tecnológica, hoje você tem que, antes de liberar, conscientizar bastante as pessoas. Perfeito. Gente, então encerrando nosso bate-papo, foi muito bom, tá? Quero agradecer aí, Sérgio, Flávio, cara, obrigado por ter disponibilizado o tempo, né? Aí a gente vai soltar aí no podcast para todo mundo estar acompanhando aí o podcast lá no nosso canal no YouTube. Seguem lá, acompanha. A gente está gravando isso aí com uma certa frequência, então é legal. Obrigado por terem aceito o convite. Querem mandar um recado aí pro público aí, fica à vontade. Não, obrigado a Sobre carreira. você, a Brasiline aí, todo o time que é excelente aí. Quando a gente o Flávio falou, né? A gente tem uma parceria Verdade. com a Brasiline, então isso é muito interessante aí. Eu que agradeço o convite aí, falar de tecnologia. Eu sou um cara apaixonado por Eu também tecnologia, sou, eu então gosto muito, sou é suspeito. tranquilo eu trabalhar, falar, conversar sobre isso daí, bem gratificante. Bacana. Eu também gostaria de agradecer o convite, Clério. É gratificante, né, ter a parceria da Brasiline conosco, né? Mas é só mesmo. Obrigado, obrigado. Então, encerrando então, pessoal. Obrigado e até a próxima.